dia, meus queridos amigos e irmãos. Graça e paz a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Um belíssimo sábado no dia de hoje. Que Deus possa nos trazer bastante bênção. E mais uma vez estamos aqui para trazer a nossa mensagem de reflexão e inspiração da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema de hoje é: a vida e a morte é o agente da transformação humana. Sem essa transformação, a humanidade não chegará ao lugar celestial. Nosso texto básico está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem jamais morrer ou partir daqui, por medo ou incompreensão das escrituras sagradas. Mas mesmo assim, a morte é um destino para todos nós seres viventes. Ninguém escapará. Do momento que você nasceu, você já ganhou de presente a morte, que um belo dia vai bater na sua porta. Ninguém conseguiu escapar dela. Será? A Bíblia, a palavra de Deus fala que 2 escaparam dela. 2 não passaram pelo vale da sombra da morte. Que são eles, o profeta Eliseu e Enoque, o amigo de Deus. Em outras mensagens que eu irei fazer, eu vou explicar o profeta Eliseu e o Enoque, porque que eles não provaram da morte física. É assim que se deve, porque a morte é provavelmente a melhor invenção da vida. É igual o doce e o amargo. Os dois andam lado a lado, o frio e o quente, a vida e a morte. A morte é o agente de mudança da transformação terrena para o mundo espiritual, que é a vida eterna. Ela, a morte, limpa o que é velho para dar lugar o que é novo, como uma lavinha de lava para a largata e finalmente uma largata para a borboleta. A metamorfose do inseto. Agora mesmo, você não faz muito tempo, era um embrião, ou seja, você nasceu como uma minicélula e depois se transformou num embrião e foi transformando até se formar o ser humano completo. Na sua última fase, que eu costumo falar, a fase da borboleta. O ser humano é uma máquina, vamos falar assim, é o ser esplêndido, ideal, completo, magnífico. Muitos cientistas tentam fazer o ser humano pulando dessas fases que tem do embrião, do crescimento, até se formar um homem feito, que eu chamo de borboleta no bom sentido. Desculpe ser tão... Mas um dia, daqui a não muito tempo, você vai gradativamente se transformando em um velho e será varrido da terra. Desculpe ser tão dramático, mas esta é a verdadeira finalidade da vida. Material, não espiritual. Romanos 8,6 fala: porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é a vida e a paz.
dia da morte é um dia muito triste, como este que sentimos adormecido ao despertarmos e vermos a morte à nossa porta. Inunda nossos olhos de lágrimas, pois vemos perdido alguém tão próximo de nós, sendo levado, tragado pela morte. A memória dos que partiram jamais abandona o nosso coração, mas o desespero e a profundeza da tristeza vão sendo suavizados com o tempo. E ao acordar com o fato ocorrido com a gente, ou com nossos familiares, amigos, etc., mas não deixamos que a tristeza prospere. E antes lembremos que já não era entre nós e celebramos que foram em vida. O importante é jamais esquecer e aceitar com sinceridade os desígnios de Deus. É nele confiar e a ele pedir orientação e paz. É se lembrar que aqueles que foram ficaram sempre conosco, no nosso coração, na nossa memória e na nossa saudade. É que a morte não é o final, não é a separação definitiva, mas apenas o início de uma nova fase para os que partem antes de nós. Provérbio 18, 21 fala: a morte e a vida estão no poder do futuro, do seu futuro. Romanos 7, 10 fala: e o mandamento que era para a vida era para a morte também. Nós, cristãos, sabemos que é morrendo que se ganha a vida eterna. Mas será? Bem, não é bem assim. Temos que aceitar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador de nossas almas. A Escritura Sagrada fala bem claro: devemos aceitar, acreditar e honrar o seu nome. Porque a lei do Espírito de vida é Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer que Cristo Jesus é a vida eterna. Esse versículo fala bem claro que Jesus é a vida eterna. Então, se apegue cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite que Ele é Filho de Deus e teve que pagar um alto preço, o preço da cruz, o preço da morte, para mostrar a nós que vencemos a morte e seremos vitoriosos se confiarmos no verdadeiro sangue de Jesus Cristo que morreu por nós. Deus mandou seu Filho para nos mostrar o caminho que nós podemos vencer a morte física, a morte carnal, para assim ganharmos a vida eterna junto do nosso Pai Celestial. Eu não sei se eu fui bem claro e expressivo em explicar a fase da vida que temos, o qual foi mudado, porque quando Deus nos fez, Ele fez com um propósito de vida eterna. Nunca íamos provar da morte, mas o pecado original, como já falei, nos outorgou a morte eterna por desobediência. Mas Deus, na sua magnitude, mandou seu Filho pagar o alto preço e nos mostrar o caminho da vida eterna.
Para ter a vida eterna, você tem que estar com Deus. Acreditar que o seu sangue verteu na cruz por ti. E daquele dia em diante, você ganhou a vida eterna. Muitos ganharam a vida eterna para decepção. Muitos para a glória. Mas como assim, talvez você esteja perguntando? Aqueles que ganharam para a glória vão estar junto com o Pai Celestial, louvando e vivendo no céu, cantando junto com os querubins. E os que não aceitaram, não quiseram aceitar a morte do nosso Salvador, serão lançados no fogo eterno, aonde a dor e o fogo e o bicho da carne não morre, queimarão eternamente. Uma coisa tão simples, basta você ler e meditar e raciocinar. Será que a vida é isso? Nascemos, morremos? Não. Tem mais uma coisa. E essa coisa é a vida eterna. Espero que nosso Senhor Jesus Cristo tenha tocado no seu coração, que você possa buscá-lo cada vez mais, para que Ele possamos juntos, com todos os nossos irmãos na face da terra, adorarmos numa vida eterna. Tenha a todos um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.